Boa noite, meus amigos, meus irmãos, amigos do Cefet, a todos que estão nos assistindo, espíritas e não espíritas, espero que tenha bastante não espírita assistindo também, sejam bem-vindos. Edgar, muito bem-vindo, muito querido, espero que seja, como você falou, a última online, que a próxima seja presencial, né? E a gente vai recebê-lo aqui como sempre. Hoje nós estamos fazendo aí, aliás, foi ideia do Edgar, né? Essa palestra mista, híbrida, né? Foi o nome, né? Ao vivo e transmitindo para o telão, onde as pessoas estão nos assistindo lá. Aliás, boa noite, pessoal que tá aí no Cefet, no salão nos assistindo. Hoje o tema é na construção da fé. É um tema que nós estamos estudando, comentei com o Edgar, ele gentilmente abraçou o tema, porque nós estamos estudando nos grupos de estudo da casa. Essa semana nós estamos estudando a fé. Então, ele vai incrementar esse estudo para a gente aí, trazendo mais conhecimentos. Mas antes, vamos fazer uma leitura aqui E eu escolhi do livro Caminho, Verdade e Vida. Aliás, essa frase de Jesus eu considero uma das mais fortes, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho muito, muito forte e muito abrangente essa. E eu escolhi aqui justamente o item 23, que ele fala, viver pela fé. E diz aqui em Romanos, Paulo, né, na Epístola aos Romanos, Paulo afirmou, mas o justo viverá pela fé. E diz aqui, não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória, não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Muito bom, esse é o recado de hoje, que coincide com o tema. Mas vamos antes fazer uma prece, né, Edgar, para fazer a abertura dos trabalhos aí. Vamos fechando aí, convidando para fechar os olhos, os nossos amigos, erguer o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nós aqui na sua casa, onde Ele nos recebe com muito amor, com muita energia, agradecer aos espíritos benfeitores dessa casa, aos nossos mentores que nos acompanham, enfim, a todos eles que nos acercam, que nos assistem e dão a nossa sustentação para que nós consigamos aí caminhar neste plano ainda tão denso, tão pesado. Obrigado, mestre. Nos envolva o nosso querido irmão Edgar, intuindo para que ele nos passe tudo aquilo que ele conhece sabidamente e que nos passe aquilo que nós estamos precisando ouvir a respeito desse tema tão importante para todos nós. Que assim seja. Bom, Edgar, então vamos lá, vamos. Eu espero não te atrapalhar. Se eu conseguir não te atrapalhar, já está bom demais. Não. Nós vamos somar aqui, vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Sempre... Aliás, desculpa só, o pessoal que está nos assistindo aqui, tanto pela internet como aí no centro, pode fazer as perguntas ali para o Diego,
se tiver alguma pergunta, alguma questão, e ele vai passar para. Gostaria muito. Vamos lá. Gostaria muito de saber o que o povo está pensando. Bem, agradeço o convite, viu, Edson, e todos vocês. É uma alegria para mim, uma oportunidade, porque a gente sempre tem que pensar e vasculhar dentro de nós para saber o que a gente tem sobre o tema, né? E a fé, eu sempre achei a fé, Edson, muito pouco discutida dentro da casa espírita, de forma geral, claro, né? Com as boas exceções. A fé, aparentemente, ela é um pouco mística, né? Aparentemente, né? Diferente do estudo técnico, né? Que a gente vê no Livro dos Espíritos, em algumas questões da mediunidade, Livro dos Médiuns, Gênesis e tal, né? A fé entra no âmbito um pouco mais rarefeito, mais imponderável, né? Então, eu acho que nós precisaríamos falar mais de fé. Primeiro que ela é fundamental para se viver bem, né? Olha só o que você acabou de ler em Emmanuel, né? Olha só. Né? Então, a gente precisa de mais temas de fé. Então, que ótimo que a semana toda vocês vão falar sobre a fé. Eu acho que causará muito bem, de fato. Eu entendo, e aí eu vou falar o que eu entendo de fé exatamente para a gente poder discutir. Eu entendo que a fé colocada pela doutrina via Kardec, né, e abre o Livro dos Espíritos, né, a fé raciocinada, né, que pode encarar a razão sempre, é uma fé, de fato, que, no meu entendimento, parte da razão. Né? Me parece difícil ou impossível ou inadequado até a gente imaginar que a gente tenha fé em alguma coisa que a razão nega. Tá certo? Não devemos, no meu entendimento, isso. Já que a gente acompanha o crescimento da ciência, por compreender que a ciência também é divina, né? Tudo nasce do Pai, a ciência, evidentemente, também. Lembrando que a ciência nada mais é do que a descoberta do que o Pai fez e faz, nada mais que isso. Né? Descoberta, não uma criação. Né? A ciência cria muito pouco, ela descobre. Então, nós precisamos partir da razão. Por isso que é justo que a gente estude. É justo que tudo passe pelo crivo da nossa razão, da nossa lógica, que a gente avalie a inter-relação entre as coisas, as premissas, se alguma prejudica a outra, se uma vai contra a outra, inutilizando uma delas. Tudo isso é extremamente importante e faz parte dos estudos que a gente faz. Né? Verificar a coerência de tudo, porque tudo precisa, sob Deus, ser absolutamente coerente. Muito bem. Agora, depois que a razão ficou satisfeita, depois que a lógica foi atendida dentro de nós, né? Depois que a gente verificou a coerência das coisas, da vida, tudo, das leis morais, das leis de todas as espécies, depois que a gente percebeu essa coerência, nós precisamos ir para o campo da fé. E talvez não precisemos apenas, mas também aí podemos ir. Porque partimos dessa base, né, que nos satisfaz interiormente. Mas esse novo degrau, né, pensando que a razão seja um degrau e a fé outro acima, ela exige outras ferramentas para ser construída. Porque da mesma forma que o conhecimento lógico, racional, ele também é construído pelo estudo, pelo esforço, pelas reflexões, a fé também precisa ser construída. Por isso o tema de hoje, na construção da fé. Como eu faço para construir fé? O que eu preciso para isso? E eu já coloco que a primeira coisa que a gente precisa é ter uma razão satisfeita. Né? Já termos refletido sobre as coisas porque, assim, esses dias eu vi uma reportagem do Jung, que é aquele psicólogo suíço, né, contemporâneo de Freud, e ele falava assim, perguntaram para ele se ele acredita não sei no quê.
e ele falou assim: eu não me permito acreditar. Eu estudo e concluo. Então isso é muito interessante. Estudo e concluo, e aí eu sei. Então ele não usa essa palavra, eu achei muito interessante. E se a gente utilizar a razão, Edson e todos, talvez a gente não precise mais usar a palavra acredito. Por quê? Porque, olha, se uma coisa é lógica, se uma coisa é coerente, ela é, até que prove o contrário. Né? Se uma coisa é coerente, se ela se relaciona com várias outras questões, com vários outros fatos, e tudo se encaixa corretamente, como a questão mediúnica, por exemplo, como a questão da reencarnação, a lei da reencarnação ela é de uma lógica irrefutável, né? Porque ela explica tudo. Né? Nós não acreditamos mais na lei da reencarnação. A gente precisa saber. Se a gente analisou, se a gente cruzou todas as questões sobre a lei da reencarnação como um exemplo, nós paramos de acreditar nela e passamos a saber que é assim. Tá certo? Muito bem. E aí eu pergunto, o que falta, então, para que a gente confie na lei da reencarnação? E aí confie, sinônimo de fé. O que falta? Será? Não é? Porque é quase a mesma coisa, não é? Eu dizer, eu sei, eu confio que a lei funciona. Quer ver um exemplo? Dizem que somos amados infinitamente pelo Pai, certo? Jesus disse isso. A pergunta é, confiamos nisso? Ou temos eu fé? posso até dizer, acreditamos nisso? Na hora ou temos fé que isso existe, né? Isso. Ou temos fé que isso é verdade? Isso. Nós temos fé que é assim, que nós somos infinitamente amados, Edson. Pronto. Tudo ao nosso redor, tudo que a gente estuda, nos leva a pensar que sim, que somos amados. Tudo. O atributo de Deus, Deus é infinitamente amor. Infinitamente abarca tudo e todos. Né? Bom, Jesus disse 1 milhão de coisas falando do amor do Pai. Ninguém se perderá. Vós sois luzes. Peça e obtereis. Vinde a mim, etc, etc, etc. Porque tudo isso sobre ele é sobre Deus também. Né? O próprio ame os outros como eu vos amei, e ele nos amou e nos ama de uma forma infinita. Se não é infinita, é bem grande. Uhum. Né? Quando você fala da reencarnação, como, né, ou fé ou acreditar, né? E tem um trecho aqui do Evangelho que ele levanta essa hipótese. Ele prevê isso aí, né, eu entendo. Ele diz o seguinte: a fé, na verdade, ao não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, e aí nasce a dúvida. Então, a fé, na verdade, é uma dúvida. Eu tenho fé que existe a reencarnação. Quando ele acredita nisso e ele assimila isso, né, ele tem a certeza disso, então deixa de ser fé. Não é uma coisa incerta, é uma coisa certa já. Então a fé não, eu acho que deixa de existir nesse caso. Não, eu tenho fé que tem a reencarnação. É diferente do que eu falo, não, eu tenho certeza que tem a reencarnação. Eu só vou esperar a minha próxima. É isso. Agora, veja, o fato de eu ter estudado, o fato da minha lógica dizer que ela é verdadeira, não é suficiente para que eu confie. Para que eu confie a tal ponto de, na hora das experiências difíceis da vida, eu não titubear. Entende o que eu quero dizer? Porque, assim, a gente percebe que existe uma diferença entre o conhecimento intelectual e a certeza. A certeza em mim. Mas se você tiver essa certeza? Se eu tiver a certeza em mim, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não é?
mas não tem prova. Se você não tem a prova, como ele diz aqui, não gera Lê uma novamente. dúvida, Lê novamente, por favor. não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. Mas só isso? O que mais? O que tem antes e depois? A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza. E só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele fala, né? Ele já cresce porque ele já tem certeza, porque se tem a certeza. Então ele já compreendeu, ele já entendeu, aceitou que existe a reencarnação. Sim. Então não Mas aceitou necessita em mais. A gente quase não chama de fé, a gente fala, eu sei. Exatamente. Não é? Mas eu tenho a impressão, Edson, que o ser humano é como se fosse uma cebola, sabe? Cheio de camadas. Não é do Outback, não, né? Aquela... Não. Cheio de camadas, sabe? Uma dentro da outra. A camada da razão parece a camada mais externa, sabe? Ela é fácil de ser atingida. A gente pega os fatos, concatena, tal. Puxa, não tem lógica. Mas na hora que eu fico doente, na hora que eu vou desencarnar, na hora que qualquer coisa aconteça, eu pego essa informação tão forte, né? Na hora do estudo. Nossa, que lógico, que bonito, até bonito, choro, né? Diante. Que bonito, que impressionante. Mas se eu titubear, se eu tiver medo, né? Depende do motivo do medo. Se eu não querer aquilo, se eu não quiser que seja daquela forma, é possível pensar que as camadas do sentimento, vamos chamar assim, não acreditam, não têm fé, não sabem daquilo. Porque cria um conflito dentro da gente, não é? Cria um conflito, né? Será que eu vou realmente existir depois do desencarne? Na hora do vamos ver, na hora que eu estou desencarnando? Porque essa dúvida nos causa sofrimento. Você concorda? Sim. Nos causa medo. Nos causa um sofrimento. Medo é um sofrimento. Né? Então, é totalmente diferente, por exemplo, quando você pega lá em Paulo Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, aquela calma impressionante que impressionou Paulo. Como ele, apedrejado, tinha aquela serenidade no olhar. Porque ele tinha uma certeza plena, mas mais que plena, profunda, de que ele estava sendo amparado, de que aquilo era o correto, que estava tudo certo, daquela forma. Ele confiava, ele tinha fé. E isso impressionou, a serenidade impressionou. Ou seja, ele inteiro, a todas as muitas camadas de Estevão, sabia que era aquilo que devia acontecer, que estava tudo certo, que ele não estava em desamparo. E que aquilo iria passar. Exato. Passou. Exato. Por isso que eu acho que o recado que Maria mandou para Chico, através de Emmanuel, né? Que eu acho um símbolo de fé, né? Isso vai passar. Tudo passa, né? Então, eu acho que isso aí é uma demonstração inequívoca para que a gente tenha fé. Né? E tem essa tranquilidade que teve ele, mesmo sendo apedrejado, sabendo que aquilo iria passar e que ele iria continuar. Né? Então, isso é fé, né? Isso é uma fé. Então, veja, agora, então, olha só, praticamente a gente meio que definiu, né, Edson, a fé, né? Como ela é, onde ela tá depois da razão, etc e tal. E aí, como eu faço para tê-la, para construí-la? Como eu faço? Né? Então, primeiro, eu tenho que ter uma razão satisfeita. Eu tenho que verificar numa questão uma lógica. Por isso que é importante estudar. Mas eu preciso avançar.
O que eu devo fazer para que as outras camadas dentro de mim saibam o que a razão já concluiu? Saibam a tal ponto do meu sentimento estar em paz. Porque é isso que conta. Na hora do vamos ver, na hora que eu estou indo para o túmulo, o que eu sei só na razão tem muito pouco poder, porque o meu sentimento toma conta, né? Se for de medo, principalmente. Mas a minha serenidade pode, completamente, trazer serenidade ao meu sentimento, a mim, para que se o meu sentimento, eu vou colocar dessa forma, se o meu sentimento souber que eu não estou em desamparo, que eu não estou sozinho, que eu não estou esquecido, e que apesar de eu estar numa situação fragilíssima, desencarnando, né, fisicamente debilitado, eu não estou largado na vida. Isso é muito importante na hora que a gente tem uma fragilidade absoluta. Muito importante. Isso só a fé traz. A razão não. Então, não vamos esperar chegar esse momento, que chegará, não vamos esquecer, para tentar ter fé. Acho que vai ser um pouco mais difícil. Acho que é importante que a gente comece a construir nossa fé hoje, ontem, o ano passado. Né? Até porque, né, no desencarne, acredite ou não, se tem depois vida, continuação, a gente vai saber em breve. Então, pouco importa a fé nesse momento, né? Olha, daqui a pouco você está lá do lado de lá, você vai ver se existe ou não. Agora, na prática do nosso dia a dia, né? É difícil a gente falar para as pessoas terem fé num momento difícil. Sim, sem ser, vamos, antes do desencarne, nos momentos, não, a gente dificuldades. Tem que ter antes dos momentos difíceis, Edson. Exato. Agora aqui, eu e você agora aqui, nós estamos aqui sentadinhos conversando numa boa, um momento ótimo. A gente precisa começar a ter fé agora. Na hora que está tudo bom. Como diz o ditado, na paz prepara-te para a guerra. Exato. Então, a hora que a situação está favorável, vamos nos preparar. Eu penso que adianta eu me preparar durante a tempestade, é muito mais difícil. Né? Eu tenho que fechar a casa antes, consertar tudo, para ela aguentar o tranco. Né? Então, e são das pequenas coisas, sabe, Edson, que eu penso que a gente constrói a nossa fé. Quando uma pessoa... Quantas pessoas, principalmente na pandemia, começaram a cuidar dos seus jardins, da sua horta, né? É preciso fé, viu, para plantar. Porque o máximo que você pode fazer é plantar, colocar semente, preparar a terra, colocar adubo e água. Só. Você não faz crescer a planta. Nós temos fé no quê? Nós temos fé num conjunto de leis, né, que elas vão funcionar e que, por isso, a planta vai crescer. Muito bem, é isso mesmo. E quem é que mantém as leis em funcionamento? O Pai. A força divina que mantém tudo funcionando. Então, a partir dessa minúscula reflexão de que o agricultor ele tem fé de que vai chover. Porque cuidar de jardim é fácil, você vai lá e rapidamente resolve todos os problemas. Pega uma plantação de 1000 alqueires, não dá para aguar tudo, né? Geralmente. Sim. Você tem que ter fé na chuva. Né? Existe um conjunto aí de leis em funcionamento que nós não controlamos, mas nós sabemos que existe e que nós dependemos dela, mas elas funcionam. Então, se não cresceu, é porque alguma lei não foi respeitada. Exatamente assim acontece na nossa vida. Né? Quando você olha para um filho, mudando de exemplo, um outro exercício, você olha para um filho, para alguém querido, e você vê que a pessoa não é feliz, que ela tem um caminho para construir a própria felicidade. Que nós não temos o poder de pegar uma parte da nossa felicidade e colocar dentro dela. Ninguém tem. Que nós vamos ter que esperar crescer, que nem a planta. A gente precisa muito, Edson, nesse exemplo de fé,
de que essa pessoa, que logo vai estar distante de nós, porque eu vou desencarnar, porque a pessoa vai embora, vai para outro lugar, etc., vai viver a vida dela, nós temos de muita fé para ter certeza de que essa pessoa é cuidada, é amparada pelo Pai. Senão a gente sofre. Não é verdade? É. Mas eu não estou lá. Né? Eu não estou lá com a pessoa. Mas será que a gente cuida mais do que o Pai? É verdade. A maioria das pessoas que procuram o centro para saber notícias, né, entre aspas, dos entes queridos que foram, aí no caso do desencarne especificamente, eles querem saber justamente isso. Se estão bem. Né? Quer ter essa certeza que estão bem. Né? Agora, Edgar, a gente fala, né, ter fé, por exemplo, na hora do aperto, todo mundo tem aquela fé, aí que movimenta tudo, tem que dar certo, eu confio, vai dar certo, já está dando e tal. Mas como fazer aí, desenvolver essa fé, né? Construir essa fé nas horas boas? Porque você está lá na praia, tomando sua cervejinha, numa boa de férias e tal, você não lembra da fé. Ninguém lembra, né? Porque não está precisando. Então, como construir, por exemplo, a fé quando está tudo bem? Porque a gente costuma, só quando a água bate no pescoço que a gente começa a nadar, a gente aprende a nadar. Não é assim? Né? É assim. Então, como construir essa fé? Né? Para que quando chegue a tempestade, como você falou, a casa está bem guardadinha, bem protegida. Você deu um exemplo terrível, né? Na praia tomando cerveja é fogo, não é? Mas vamos pensar que a gente não fica a vida inteira na praia tomando cerveja. Não, né? Só uns dias. Né? Só uns dias. Então, assim, quando a gente volta para casa, né, que tá tudo bem, né? Volta para Jaú, para Bauru, tá tudo bem, tal. Vamos cumprindo as nossas atividades, as nossas responsabilidades, tal. Mas está tudo bem. A gente precisa cuidar da fé. Uhum. E a cuidar da fé passa obrigatoriamente por uma introspecção, Edson, por um voltar-se para nós. Sabe quando você pergunta para você mesmo, tá tudo bem aí dentro? Você está inquieto com o quê? Você está com medo do quê? Porque a maioria de nós vivemos num estado de ansiedade meio constante, né? Por quê? Porque a gente sempre tem uma ansiedade sobre o que vai acontecer hoje, né? Eu acordei, tomei café, ai meu Deus, será que o dia vai ser bom? Basicamente, eu posso te dizer que essa pergunta, ela indica uma necessidade de mais fé. O dia vai ser bom. Obrigatoriamente, não há dias ruins. Há dias mais e menos trabalhosos. Mas, olha só, vamos estudar. Jesus disse assim, da parte de vós, saibam que todos os fios dos seus cabelos da sua cabeça estão contados. Ou seja, a vida, Deus, sabe tudo de cada um de nós. Tudo. Jesus também disse, nenhuma ovelha se perderá. Dizendo que, mesmo que a gente invente umas bobagens para fazer, mesmo que a gente queira ir embora, queira fazer qualquer coisa, né? Acabar com a nossa vida, vou pensar assim, ele virá nos buscar. O pastor vem buscar a ovelha perdida. Então, como que é possível ter um dia ruim? Ou nós queremos dizer, Edson, que o dia não é como a gente quis? Né? Na prática, como fazer isso, Edgar? Por exemplo, eu levanto de manhã, dando um exemplo, eu saio na varanda com uma xícara de café, vejo aquela imagem gostosa, aquele ar fresquinho e tal, falo, pô, bom, ótimo, graças a Deus acordei mais um dia, estou encarnado ainda e tal. Mas, numa situação, por exemplo, minha, aposentado,
Então, não tenho que encarar as dificuldades aí do trabalho, de trânsito, etc. e tal. Mas para a pessoa que vai e ele está com problema de trabalho, está com isso, ele já levanta, já não vai ter essa tranquilidade para curtir um café dessa forma, porque ele já antevê, talvez por falta de fé, que o dia vai ser difícil. Ele não sabe o que vem por aí. E talvez ele não tenha essa fé tão. Não, vai. Hoje o dia vai ser legal, hoje o dia vai ser bom. Como mudar esse pensamento? Como isso Então, dá para se treinar? Dá. E você já respondeu. Tem que mudar o pensamento. O pensamento. Isso, a gente entende, Edson, então eu estou indo lá, vou trabalhar, eu tenho um chefe complicado, por exemplo. Tá? Eu não posso acreditar, eu não posso, é imaturidade eu dizer, não, hoje meu chefe vai estar ótimo. É bobagem pensar isso. Se faz 20 anos que ele é irritado, injusto, e pega no meu pé, não vai ser hoje. Não vai ser hoje, mala. Não vai ser hoje que ele não vai pegar no meu pé. Então, ai meu Deus, tomara que o dia seja bom. O dia é bom. O dia aí, é bom, olha, você já tem o conhecimento prévio, que seria o estudo. O chefe é chato, é mala. Você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Sim, porque eu encontro todo dia. Na média, eu encontro todo dia. Mesmo assim, é difícil de você. Né? Por que é difícil? Porque eu não quero o desafio. Eu não quero o trabalho de viver aquela situação. Essa é a grande verdade. Viu, Exato. Exatamente. Eu não aceito o meu dia. E sofro porque eu não tenho o que eu quero. Sem entender, e aí que tá. Por quê? Porque apesar do nosso estudo, lá no centro, lá em casa, qualquer coisa, eu me recuso a concluir, nem acreditar, de que eu tenho no meu dia o que eu preciso ter. Esse é o grande ponto. Então, exato. por que o dia dessa pessoa é um bom dia? Porque a vida deu a essa pessoa o que ela precisa para ser uma pessoa mais feliz. Oportunidade. É uma oportunidade. Oportunidades. Né? É uma oportunidade de trabalho. Mas de aonde? crescimento. Em si, Edson. E veja, eu não estou falando que tem que eu não estou falando que essa pessoa tem que aguentar o chefe mais 20 anos. Eu não estou dizendo isso. Mas ele tem que descobrir qual é o problema dentro dele para ele continuar nesse trabalho ou não continuar nesse trabalho. Talvez, veja, os objetivos de uma situação como essa são muitos, podem ser muitos e variam de pessoa para pessoa. Né? Muitas vezes, ter um chefe assim seja uma oportunidade para essa pessoa resolver parar de depender dos outros e tomar conta da sua própria vida. O que ele precisa aprender com aquilo? O que ele precisa? E muitas vezes ele precisa aprender a cuidar da própria vida, que significa, por exemplo, fazer um plano para mudar de trabalho. Entende? Então, quando a gente fala. Eu estou dando esse exemplo porque há muitas vezes uma ideia de que nós temos que aceitar tudo, e temos que aceitar tudo, mas aceitar tudo não quer dizer. Não quer dizer sofrer necessariamente sempre. Sofrer sempre. Não, olha, eu tenho um chefe, Deus me mandou esse chefe, eu preciso dele. Sim, eu preciso dele, mas para quê? Para continuar e até quando? Dele? Isso, para continuar debaixo dele ou para ter a coragem de mudar de vida? Para ter a coragem de arriscar e procurar o que uma outra situação. Sim. Então, por isso que cada lição, cada exercício é único. Tá certo? Então, você me perguntou o que eu devo fazer. Eu devo, primeiro, encarar a realidade e saber que o que eu estou tendo, e aí vem a fé, eu tenho que ter fé de que a vida que eu tenho é uma vida propícia a me fazer ser mais feliz, a me conhecer mais, a desenvolver o que está dentro de mim, a fazer o que eu não faço, por medo, imaturidade, por uma série de motivos. Entende? Então, assim,
Enquanto a gente... existe um problema básico nessa história. Enquanto a gente achar que aqui é um parque de diversões, nós vamos resistir. Nós vamos brigar com o dia. E aí a fé é muito difícil, porque ela não vai funcionar. Porque nós vamos ter fé que o Pai vai nos livrar daquilo, e ele não vai. Segundo a razão que a gente já pode estudar, o Pai me deu essa oportunidade. Só que eu não encaro como oportunidade, eu encaro como sendo um desastre. E aí eu falo, não, eu vou rezar para Deus me livrar daquele chefe. Não, Deus deu aquele chefe. Você não precisa de outro. Então, assim, aí não funciona, né? Aí a fé não funciona. Não, eu não tenho fé, eu não rezei com fé, então Deus não me deu. Não, não. Você que não está entendendo. Então, por quê? Porque eu não usei a lógica. Porque eu não estou sendo razoável. Porque eu, na hora lá do estudo, no centro, eu falo, nossa, Deus é bom, né? Tudo que ele cuida de mim, é verdade. E aí, a hora que eu saio de casa e vou trabalhar, eu acho que Deus me esqueceu, porque ele mantém aquele chefe lá, ou mantém aquele emprego lá onde está. Da mesma forma, quando eu fico doente, muito doente, por exemplo, né? Não, eu vou ter fé que eu vou ser curado. Por quê? Por que, que a gente só quer ser curado? É válido. É válido ser curado. Não estou dizendo que não. Mas e se a gente precisar desencarnar com aquela doença? E se esse for o melhor para nós? Temos fé no amor do Pai, que entende dessa forma ou não? Essa é a hora. E para que eu estou passando? Então, para que eu estou doente? Exato, né? Edson. Mas veja, agora nós não estamos doentes. Estou com vontade de espirrar. Desculpe. Agora eu não estou doente. Eu preciso pensar nesse assunto. Entende, Edson? Para eu me preparar. Você falou, como que eu tenho fé para a situação? Então, agora que eu estou saudável, não estou com doença nenhuma que eu saiba, eu tenho que pensar, bem, tá bom, Edgar, e se você for no médico amanhã e abrir o exame e dizer que você tem um tumor? Faz essa análise. O que eu vou sentir? Como que eu vou reagir? O que eu deveria... Basear, agora que eu estou calmo, estou tranquilo, baseado no que eu já aprendi, no que a lógica concordou, o que eu devo sentir? Pronto. E começar a me habituar com esses assuntos, ao invés de nunca falar no assunto. Eu vejo espíritas falando assim, se eu morrer... Onde que é esse centro aí? Não sei. Nem me lembro. Muito bom. Como assim? Vamos lá, pô. Isso significa que essa pessoa ela tem dificuldades com o tema. Ela tem medo. E até hoje não se dispôs a usar a razão para ter fé. Então, você quer... para ter confiança. O que eu entendi que você está... que é o seguinte, durante os bons momentos, né, como você deu exemplo, é a gente nos preparar para que, se caso você vai lá e abre o exame e tem um tumor, você já está melhor preparado para receber aquilo, né? E entender que aquilo faz parte do que a gente tem que passar. E aceitar isso. Não tem outro jeito. Aceitar porque tenho fé no amor do Pai sobre mim. Veja, quando eu falo tenho fé porque eu sei que Ele me ama. Porque é possível pensar que quando a fé cresce, e a gente talvez comece a sentir esse amor. Entende? A gente abre os canais da sensibilidade a ponto de se sentir acolhido. Cada vez mais. Cada vez mais. Por isso a necessidade de uma vida interior, Edson. Eu penso que a fé precisa de mais autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso conversar comigo. Porque, por exemplo, imaginando essa cena de eu abrir o exame, eu preciso olhar para mim e falar, Edgar,
que você vai sentir? E aí? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, Edgar? Ah, eu vou ter medo. Tá, por quê? E aí você começa, né, a se aprofundar nessa questão. Eu, por exemplo, acho que os pais deviam levar os filhos aos velórios depois de uma certa idade. Por quê? Porque a morte é tão natural quanto o nascer do sol. Por que a gente leva no nascimento da criança e não leva na morte de alguém? Exato. A gente precisa levar as crianças, talvez os adolescentes, aos hospitais. Aquilo é uma realidade. Sim. É realidade. Você não está poupando, né? Não. Você está tornando despreparada a pessoa. Despreparada. Porque para ela aquilo não existe. E quando existir, ele vai cair vai ser uma tragédia. Vai cair a casa na cabeça da pessoa, Edson. Exatamente. É a casa. Então, a gente... Ai, não, eu preciso poupar. A gente enfraquece quando poupa. Né? Uhum. As flores que vivem nas estufas, se você tirar elas de lá, elas morrem. Uhum. Elas morrem no mais leve vento, porque nunca tomaram vento. Né? Então, sim, a gente precisa ver. Elas são bonitas, mas são muito frágeis. Então, eu acho que nós, então, para a gente construir a nossa fé, a gente precisa se colocar. Primeiro estudar, como eu disse, mas precisa se conhecer e já listar quais são os pontos que a gente tem problema. Uhum. Aí tem problema de morrer, de ficar doente e das pessoas irem embora. Já começa. Já começa a pensar no assunto. Por quê? Porque nós vamos morrer, ou a gente vai ficar doente, ou possivelmente vai ficar doente e vai morrer, tá certo? E as pessoas vão embora. Ou elas vão embora, vão mudar de lugar, ou elas vão desencarnar, ou eu vou desencarnar. Vou me separar delas. Ah, mas eu não quero me separar. Eu sei que você não quer, mas vai. Tá certo? Ah, mas tem que ser assim? Por que é assim? Então, eu tô estudando o assunto. Olha só, por que tem que ser assim? Por que a gente se separa das pessoas? Aí você começa a pensar. Bem, tem a lição do desapego, né? Tem a lição de que, será que eu mesmo me separo das pessoas? Será que é uma separação? A separação física é a separação real? Ou a separação real é a separação dos corações, quando não se ama? Então a gente começa a encontrar outros significados para essas questões. Porque no senso comum, no que todo mundo diz aí na rua, quando a pessoa vai embora, você está separado dela. Isso é mentira. Olha o que eu vou dizer, hein? É o que eu já disse. Quando a pessoa fisicamente vai embora, eu não estou me separando dela. Isso é mentira. Porque se eu amo essa pessoa e essa pessoa me ama, eu não estou separado dela. Eu estou Nunca. só fisicamente. Nunca. Exatamente. Ou então a gente não acredita que Jesus está conosco. Porque ele está fisicamente separado da gente. Exato. E aí? Exato. Como que fica? Como que Jesus pode estar conosco e a minha mãe que desencarnou não está comigo? Como? E talvez a gente nunca reencontre Jesus, né? Talvez. Talvez a gente nunca reencontre. Talvez. Mas então, você percebe que existem algumas crenças que precisam ser desconstruídas e elas só serão desconstruídas se a gente olhar para elas. E aí você vê, meu Deus, eu consigo ter fé agora. Porque, claro, o amor que nos une, por exemplo. Claro, fisicamente, poxa, tem gente que vive do meu lado e não está comigo, por exemplo. Exato. Então, não é que está comigo. Ah, mas eu prefiro porque está acostumado. Né? Mas nós precisamos romper as nossas ilusões. Então, aí abre uma série de questões que precisam ser enfrentadas, certo? Entendeu? E veja, romper aquela ideia de que fé é eu pedir para Deus ele fazer para mim. Não é assim. Transfire. Né? Transfiro para ele. Mas vamos parar de falar de morte e desencarne um pouco. Vamos falar de esperança, né? Os espíritos, na interpretação do Evangelho, falaram que a fé é a mãe da esperança e da caridade.
O que você entende por isso, com essa Mas, olha, colocação dos espíritos? mas sem dúvida, porque a fé é a esperança, é a esperança de que vai ser daquela forma e será daquela forma. Não do jeito que eu quero, Mas do jeito que tem que ser. mas do jeito que é. Né? Então, a fé, ela fortalece por conta da esperança. Nossa! Nossa! Ela fortalece porque ela amplia a esperança dentro de nós, Edson, porque a gente sabe que é assim. Entende? Eu tenho esperança que na hora das minhas dificuldades eu serei amparado. A fé que me dá a esperança de que sim, indiscutivelmente, eu posso esperar por isso, eu posso ter essa esperança, porque ela vai ocorrer. Agora, eu não tenho esperança quando eu peço coisas que a minha razão não concorda. Sim. Não tenho. Porque, veja, mesmo que eu esteja muito doente e não queira morrer hoje, por exemplo, é possível que eu não morra hoje, mas eu morrerei depois. Certo? Lázaro foi ressuscitado e morreu. A que eu saiba, ele não está por aí. Né? Ele morreu depois. Tá? Então, essa é uma esperança. É impossível ter esperança que nós nunca vamos morrer. Não tem lógica. Você percebe como está tudo relacionado? Não tem lógica. A nossa razão, dentro de nós, fala assim: você está louco. Tá certo? Pode ser que eu, por uma série de coisas, tenha fé e tenha esperança que eu não morrerei hoje. E a nossa força de vontade pode mobilizar forças junto ao Pai para que a gente não morra hoje. Mas eu morrerei depois, obrigatoriamente. Só um exemplo, os anos de morte. Né? É possível outra coisa. A gente precisa ter fé no nosso esforço também, Edson. Fé no nosso esforço. Porque, veja, sabe aquela coisa? Eu não ia dizer isso, mas eu acho que vou ser obrigado. O dito popular diz o seguinte: tenha fé em Deus, mas amarre o cavalo. Já ouviu essa? Já. Ou seja, é claro que eu tenho fé em Deus, mas eu preciso amarrar o cavalo. Por quê? Porque essa responsabilidade não é dele, é minha. Exato. Então, a parte que me cabe, eu preciso me esforçar. E eu preciso ter fé no meu esforço. Fé que o meu esforço vai construir o que eu quero. Entende? Olha só que interessante. Mas faz 20 anos que eu estou fazendo isso e não aconteceu ainda. Eu preciso de fé para prosseguir. Eu preciso de fé para prosseguir que o meu esforço está construindo alguma coisa que eu não estou vendo. E pode ser, Edgar, que isso nunca aconteça. Nunca a nessa vida inteira. Exatamente. E mesmo assim, você perseguiu aquilo, né? Pô, deixou para outra, mas você perseguiu aquilo com fé a vida toda e perseguiu bem, viveu bem, porque você tinha fé. A fé te sustentou. Mas no final da vida você não conseguiu chegar. Não tem problema. O importante é como você caminhou. Sim, não deu tempo. Mas nada do que eu fiz se perde. Exato. Esse é o detalhe. Sim. O viver com fé. Exato. Viver com esperança. Sabe por quê, nesse ponto aí? É possível que nessa situação eu acredite que eu tenha que viver esse caminho que você citou aí como exemplo para eu chegar num objetivo. Mas a vida fala: não, Edgar, não é para chegar naquele objetivo. É porque durante o caminho você se beneficiou e beneficiou um monte de gente. Esse era o objetivo. Às vezes a gente acha que o objetivo é o resultado, e às vezes o objetivo é o caminho. É o caminho, exatamente. Então, a nossa ignorância precisa de fé. Como a gente não sabe quase nada, né? Principalmente na vida encarnada, nós precisamos de fé para muita coisa, Edson. Para muita coisa. Quer ver um exemplo? A gente precisa de fé que a nossa prece vai alcançar a pessoa para quem a gente orou. A gente precisa de fé, senão a gente não ora. A gente precisa de fé
que aquelas energias que a gente mobilizou dentro de nós durante a oração em benefício de um doente chegou nessa pessoa. Senão a gente não ora. Senão essa nossa fé, desculpa, senão a nossa oração morre no ninho. Não chega lá. A fé não deixa de ser também uma mobilização da vontade. E a nossa vontade é extremamente poderosa. A gente que não sabe usar. Quantos casos você já ouviu, muitos já ouviram dizer, de pessoas que não desencarnaram enquanto o filho, a irmã, o pai não chegou? Sim. Quem que manteve a pessoa viva? Ela, a vontade dela. A vontade dela fez aquele corpo praticamente destruído ficar ali, vivo. A força do nosso pensamento é uma das grandes forças do universo. E a nossa vontade, que direciona esse pensamento, dá vida ao corpo quando ele está quase morrendo, nesse exemplo. Aí a pessoa chega, a pessoa morre no outro dia. Por quê? Porque ele relaxou, cumpriu a sua vontade e está tudo certo, a vida prossegue. Então, a fé é extremamente necessária para a gente viver melhor. E para a gente... Sabe, André Luiz, eu acho que não sei se é no nosso lar, o André Luiz estava conversando com algumas pessoas necessitadas, tal, e queria ver o resultado das suas conversas. E aí, se não me engano, foi o Tobias, eu não me lembro direito, alguém falou para ele, a nossa função é plantar, a colheita é do Pai. A colheita do bem não é nossa, é do Pai. Você precisa de fé para isso. Para plantar no coração de alguém alguma coisa boa e acreditar que ela é capaz de fazer bom uso daquilo. Quando você faz atendimento fraterno, por exemplo, eu entendo que uma condição extremamente importante do atendente é que tenha fé no atendido. Que confie que o atendido é capaz de, se não hoje, amanhã, aproveitar aquele bem que você deu a ele na sua palavra em seu próprio benefício. Acreditar, ter fé, que aquela palavra não vai se perder. Talvez ele não use nessa existência, mas isso será mais uma semente no engrandecimento, na construção daquela pessoa. Senão, você não fica falando. Cuja colheita não é nossa mesmo. Não é Nós nossa. não vamos colher nada. Você vai plantar e quem vai colher é o Pai mesmo, porque a gente não colhe. Não. A gente vai ter só a alegria de ver que a pessoa realmente melhorou, né? Ela foi atingida. Ou e então, a caridade, diga aí. A caridade que está aí no texto, né? Isso, a caridade mãe da caridade. Mãe da caridade, né? Então, né? Para fazer a caridade, que a gente está aprendendo ainda, né, Edson? A gente precisa, no meu entendimento, de muitas coisas, né? Deus, a gente precisa ter fé de que aquilo que a gente está fazendo é útil, Edson. É útil. Porque fazer caridade para quem sabe utilizar bem o que lhe é dado é fácil. Mas muitas vezes a gente se depara com situações que nós temos que fazer caridade para a pessoa que chuta a nossa mão. Que briga. Que é ingrato. Nós precisamos da fé. Da fé no poder daquele ato, entende? No que aquele ato representa, não somente para a pessoa, mas para nós também. Então, se a gente prosseguir, e é muito interessante ele ter colocado a caridade aí nessa frase, se a gente prosseguir, a gente vai verificar que a fé é extremamente necessária em praticamente tudo que a gente faz. E nós temos bastante fé em algumas coisas. Nós temos. Nós fazemos coisas na vida com uma fé incrível. Quando a gente dá a partida no carro, a gente tem absoluta certeza que ele vai ligar. E se espanta quando não. Essas coisas... A gente liga o telefone e tem certeza que ele vai funcionar muitas vezes. Geralmente que sim. Se espanta quando não funciona. Então a gente já experimenta várias questões de fé. Só que a gente ainda são automáticas, né? São inconscientes.
e aí elas têm pouco valor. Eu acho que a grande questão da construção da nossa fé é a gente criá-la, conscientemente criá-la, entende? Conscientemente, na hora da paz, construir aos poucos, se preparar, porque para as grandes situações da vida nós precisaremos de fé. A razão será insuficiente. Senão a gente vai sofrer. É a alternativa. Com relação à caridade, você deu um exemplo, né, no atendimento fraterno. Até o trecho aqui do Evangelho, ele diz exatamente isso aí. Olha, a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então, encaixa com esse exemplo. Nós estamos plantando, numa situação de um atendimento fraterno, uma semente, né, com uma boa intenção, com a fé de que aquilo vai germinar, de que a pessoa vai conseguir o que ela quer. Então, é uma caridade, né? E ele diz também, olha que interessante, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Eu achei interessante esse contagiosa, né? Você chegar perto de uma pessoa que tem um bom humor é contagioso. Sim. E chegar perto de alguém que tenha fé, né? Também é contagioso. Ele diz o seguinte: comunica-se aos que não a possuem e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontram palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Então, a pessoa que tem fé, ela tem fé, às vezes, para ele e para outros que estão precisando. Ela é contagiosa. Pega uma situação de perigo e quando alguém fala assim, me dê a mão e vem comigo. Eu sei o caminho. E às vezes a pessoa não sabe. Mas ela não diz que não sabe. Mas ela confia que ela vai encontrar. Entende? Uhum. Vem comigo. E aí todo mundo vai. Porque aquela pessoa estava acreditando em alguma coisa. E contagiou os outros. Todos. Contagiou. Então, de fato, ela é uma energia, né? Ela é uma energia da pessoa que tem. Exato. Não sei dizer que energia é essa, viu, Edson? Não sei dizer. Mas é uma energia diferente do medo. É uma energia que pacifica, de fato. É uma energia que acalma. Acalma, deve dar coragem, né? Deve dar coragem. Vamos. Você falando, eu me lembrei dos mártires entrando no circo romano, né? Eles sabiam que iam encontrar lá. Vamos. Ninguém precisou arrastá-los para dentro das arenas. Vamos. Então, é uma fé. Claro que eu estou dando um exemplo drástico, né? Extremo. É uma fé surpreendente, né? E a gente precisa começar do pequeno para ter o grande, né? Então, por isso, as pequenas fés de cada dia. Hoje, o dia vai ser bom? Vai. Vai ser difícil? É possível. Vai exigir trabalho da minha parte? É muito possível. Senão, ele não serve para muita coisa. O dia é para isso, né? A gente não pode acreditar, não pode pensar, Edson, que os dias que nada acontecem, que nos exigem alguma coisa, são dias onde o Pai se lembrou de nós. Não podemos, não podemos. Isso é uma grande ilusão. Não há desamparo, Edson. Não há desamparo. Entende? Acreditar nisso é muito importante. Ter fé que não há desamparo é muito importante. E isso precisa ser construído. Ninguém vai acordar num domingo de manhã com fé, viu? Se de repente. Precisa ser construído. E às vezes ela aparece... às vezes você percebe que tem, porque está construindo aos poucos ao longo do tempo, e na hora do vamos ver, estou tranquilo. Vamos em frente, vou enfrentar. Por quê? Porque você se habituou mentalmente, e aí a gente precisa trocar as palavras, viu, Edson? Acho que uma boa forma de construir a fé é trocar as palavras. Entendeu?
Ah, eu tenho fé que não vai acontecer, que meu chefe vai estar bom hoje. Olha, eu gostaria que meu chefe estivesse bem hoje. Mas se ele não tiver, eu vou estar. Uhum. Então, você muda o seu raciocínio, você entende? Você muda a sua forma de pensar. E para de reforçar uma ilusão. Sim. Para de reforçar a ilusão. Por isso que eu acho extremamente importante que a gente mude a forma de falar as coisas. Entendeu? Por exemplo, eu vou sair de viagem. Ai, Deus, que a viagem seja ótima. Ela vai ser. Ela vai ser ótima. Pode ser que fure o pneu, que o carro quebre. É isso que eu ia falar. Se furar o pneu, troca e continua. Ainda é ótima, porque tudo é a bondade divina me trazendo situações que eu preciso. Agora, enquanto a gente acreditar que morrer é uma tragédia, por exemplo, a gente vai ainda ter dores, sofrimentos, porque a gente... eu não estou criticando que a gente sinta saudades por aqueles que nos antecederam na viagem ao plano espiritual. Aliás, não estou criticando ninguém. Eu estou só falando que sofre-se menos quando a gente encara a realidade e trabalha as nossas dificuldades diante dessa realidade. É só isso que eu estou dizendo. Não é uma crítica. Né? Que pessoas muito queridas foram ou vão antes de nós. Sim. E que isso é difícil. É difícil. É normal que seja difícil. Vamos nos preparar? Essa é a questão. É ilógico, Edson, a gente não se preparar. É ilógico. Essa é a questão. Mas olha, o exemplo seu da viagem, realmente acho que dá para a gente encerrar com essa ideia, né? Nós vamos fazer uma viagem que a gente sabe, quer que seja boa, mas o pneu pode furar. Além do pneu pode furar, pode existir outros contratempos. Pode. E a gente tem que aprender que esses contratempos são possíveis, são naturais, né? E que a gente tem que esperar que não aconteçam, mas se acontecerem, a gente tem que receber isso aí com naturalidade. Porque se você vai a 100 quilômetros da sua casa, fura o pneu, né? Ou acontece algum problema, você já começa a azedar a sua viagem. Você não curte a paisagem. Exatamente. Então, eu acho que é interessante deixar esse recado para que as pessoas entendam que os percalços eles acontecem, fazem parte, e alguns têm que acontecer para a gente aprender alguma coisa. Porém, é justamente isso, a gente transformar, né? Que nem aquela história de pegar o limão, né? Daí o limão pegou, cortou e fez uma limonada, ou uma caipirinha, e assim vai. Né? É mais ou menos por aí. Isso. Veja, a fé ela traz uma outra postura diante da vida. Isso, exatamente. Por isso que eu uso o exemplo, sabe, Edson? Eu acredito, eu tenho certeza que eu sou amparado todos os instantes da minha vida. Não importa o que esteja acontecendo comigo. Esse é um grande ponto de fé que a gente precisa construir para ter. Raramente alguém tem. A gente precisa construir para ter. E que nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar como a gente quer. Exatamente. Mas tudo vai dar certo. Nossa, tá muito bom o papo. Tá. Muito gostoso. Já é 21 horas. Já deu, né? Mas dava para continuar mais um pouco. Mas o pessoal falou que até meia-noite aí dá para segurar. Dá, sem problema. Então eu vou pedir, Edgar, vou agradecer mais uma vez, né? A sua gentileza de nos atender. Foi muito bom. E pedir que você faça a prece de encerramento e para preparar o ambiente para os passes. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. O pessoal está te vendo lá no telão. Fiquei muito contente você estar aqui comigo batendo papo. Ficou muito mais gostoso. Não é fácil, bater papo com você é fácil, pô. Participar com você é fácil. Que bom, ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Então vamos orar. Vamos orar.
Oi? Mestre, amigo, nós temos ainda tantas dificuldades, Senhor. Vivemos presos a tantas correntes, a tantas ideias e pensamentos que nos fazem sofrer. Ilumina nossa mente, o nosso coração, Mestre, para que saibamos fazer esse mergulho em nós mesmos, analisando como a gente pensa e como a gente sente. Como é a nossa vida interior, para que a gente possa, aos poucos, ir transformando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas sempre, para que a gente possa, diante da vida, sempre receber a vida com o máximo de disposição a vivê-la. Por quê? Porque é sempre a tua bondade transparecendo na nossa vida. Obrigado por estar conosco no caminho, Mestre. Obrigado por estar conosco na construção de tudo que é bom e importante dentro de nós, como a fé. Obrigado por estar conosco em todos os instantes, nos ajudando a caminhar. Que a luz esteja e está com cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muita luz no coração de todos. Obrigado.